Meu nome é Luiz Romariz Duarte. Eu sou formado aqui, sou da 4ª turma aqui de engenharia da USP de São Carlos. Fiz engenharia mecânica e trabalhei uns 9 meses na indústria. Estava muito satisfeito, mas aí eu não resisti, aceitei um convite para ser docente, abraçar a carreira acadêmica. E assim eu fiz, então, em 1961. E desde então eu estou na carreira acadêmica. Aí fiz meu doutorado, naquela época não havia mestrado, era doutorado direto, né? Fiz meu doutorado em 68, minha livre docência em 75. E aí foi rápido, quer dizer, cada 3 anos eu tinha um concurso, então eu fiz as etapas finais da carreira até chegar a professor titular, posição em que eu me encontro, embora aposentado. Estou aposentado há uns 4 anos, mas continuo na minha atividade e a escola e o campus aqui é um atrativo enorme. Funciona como mel para mosca, né? E a gente não sabe o que fazer, sai de casa, se não tomar cuidado, o carro leva a gente automaticamente para o campus, né? Então, e aqui eu continuo, eu tenho orientados ainda, tenho minha sala, meu laboratório, meus livros, tenho um trânsito livre, enfim, eu acho que continuo sendo tratado com dignidade, apesar de estar fora da força ativa de trabalho. Dediquei minha vida inteira a essa escola, à Universidade de São Paulo, e sempre me orgulhei de pertencer a essa instituição de ensino que, depois, quando eu comecei a viajar para o exterior, percebi o respeito que essa instituição tem lá fora, pelas suas contribuições científicas e pela responsabilidade de ter quase que 75% de toda a produção científica do país. Além disso, para baixo do Equador, é a maior universidade. Portanto, é a maior universidade do Hemisfério Sul. E não só em termos de maior, por ter o maior número de alunos e um corpo docente também numeroso, mas também porque é a universidade mais importante, ou seja, aquela que produz mais e que produz com qualidade. Portanto, pertencer à USP é algo assim como pertencer a uma elite, no bom sentido, é claro, mas a uma elite intelectual de grande respeito. E aqui estou eu, quer dizer, eu dediquei minha carreira desde 79, desde a minha livre docência, cuja tese já foi dirigida propositalmente para um determinado propósito, qual era na época o propósito de aliar conhecimentos da engenharia ao campo da medicina, especificamente na medicina ortopédica. E então a minha tese foi originada com esse espírito, foi defendida com esse espírito, e depois eu consegui honrar o que estava escrito na tese para levar aquilo realmente a uma coisa, vamos dizer, a serviço da medicina efetivamente, ou seja, para beneficiar seres humanos. E a minha primeira contribuição foi com o Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, onde oficialmente nós começamos a
para fazer aplicações do meu invento em seres humanos. E qual é esse invento? É uma coisa muito simples. Embora me tomou 5 anos de experimentos em animais para que eu pudesse otimizar parâmetros, mas é a aplicação de ultrassom de baixa intensidade para acelerar os processos de consolidação óssea em fraturas, e especialmente em fraturas renitentes, as fraturas que demoram muito para consolidar, por razões ainda desconhecidas na medicina. Não se conhece a etiologia desse episódio chamado pseudoartrose ou o retardo de consolidação, enfim, depende apenas do parâmetro tempo aí, mas não se sabe qual a razão, qual a causa disso aí. Mas é frequente, aparece muito nas pessoas e deixa as pessoas completamente, vamos dizer, não só desconfortáveis, mas também impotentes de realizar atividades normais. Principalmente quando é nos membros inferiores, então aí as coisas pioram, porque a pessoa não pode nem sequer se locomover direito, a não ser com auxílio de aparelhos tipo muleta e bengala e coisa desse tipo. E os resultados foram muito bons, e aí imediatamente eu comecei também a participar em congressos internacionais, e lá eu percebi que a minha identidade original, o meu perfil original, que era o perfil do engenheiro, no exterior, ele se confundia muito com o médico também, o engenheiro, o médico. Quer dizer, eu percebi que o que eu estava fazendo aqui no Brasil, que era considerado alta novidade, em aliar os dois campos de conhecimento para que daí surgisse alguma coisa benéfica, lá no exterior isso era prática comum. Quer dizer, então, muitas vezes eu estava conversando com alguém lá e eu não sabia qual era a formação dele, porque a linguagem dele era tão híbrida e tão interessante que você não consegue dizer se ele era um engenheiro, pela formação dele, se ele era um engenheiro, se ele era um físico, se ele era um médico. E aí só perguntando direto, né? E a pessoa disse, não, o meu bacharelado foi em tal área, assim, mas eu acabei. Bom, então é exatamente o que eu sou no momento. E é isso que eu tenho dito aos meus alunos. Até bem pouco tempo eu era professor nativo, então dava aula também na graduação. E eu tentava incutir neles o espírito da redescoberta das coisas, ou até, um pouco mais ambiciosamente, até da descoberta mesmo. A redescoberta é uma etapa prévia, mas que é importante, porque aquilo vai causando na mente do jovem uma atitude de cientista, uma atitude de descobridor, de tentar, vamos dizer, mexer nas coisas até descobrir a verdade, mesmo que essa verdade já fosse conhecida antes, mas ele fez uma redescoberta. Então, aquilo vai treinando e vai moldando aquele espírito para a investigação científica, que é isso que é importante, é isso que esse país precisa. Ele não precisa do engenheiro, o engenheiro técnico, aquele que consulta uma tabela para saber o peso do ferro e o preço do ferro, principalmente, o preço do cimento, o preço do tijolo, da areia. Então, essas coisas um mestre de obra faz melhor que ele até. O que precisa é um engenheiro capaz de projetar, engenhar. Aí está o termo, e nunca foi levado a sério, pelo menos não ultimamente. Eu tenho receio que a profissão do engenheiro nesse país aqui, se não forem tomados alguns cuidados, ela será banalizada totalmente. E é uma pena, porque é um curso caro, um curso, principalmente na universidade gratuita, a sociedade paga peso de ouro para formar cada engenheiro. Para depois ele ser o quê? Um pouco mais do que um peão de obra, no caso civil. Um pouco mais do que um torneiro. Talvez ele não saiba nem mexer num torno. Mas numa indústria, numa ferramentaria de uma indústria, por exemplo. Mas não era, o papel dele não seria esse mesmo.
Para isso tem gente que faz. E faz melhor que ele até. Essas pessoas que fazem essas coisas, que executam os serviços, têm que executar um serviço projetado por uma mente superior, uma mente que bolou, que projetou, que pensou, que criou. Aquilo vai para o papel, toma a forma de um projeto, e esse projeto tem que ser executado por alguém. E esse alguém é o pessoal especializado, qualificado para isso, tal. É o operário especializado, é o técnico especializado, enfim. Mas quem bolou, quer dizer, o cérebro que criou aquilo, teria necessariamente ter sido uma pessoa com a formação superior de um engenheiro. Eu gostaria muito de colocar os meus alunos nessa posição, mas nem sempre isso é possível, porque o mercado de trabalho, por exemplo, está horrível, já faz alguns anos. Eu tenho um filho que é engenheiro civil, formado aqui na ESC também. E ele trabalhava na Encol. Depois que a Encol quebrou, de lá para cá, ele só arrumou subempregos. E tem 3 filhos, uma família para cuidar. Quer dizer, é uma questão absurda. Um engenheiro com 8 anos de serviço, com um bom volume de concreto já acumulado em obras de grande responsabilidade, e não consegue um emprego. Então consegue um emprego de R$ 1.200. Quer dizer, isso é o que um mestre de oficina estaria ganhando hoje, talvez ele ganhe até mais. E merecidamente. O engenheiro é que está depreciado. Então, eu sinto muito que a situação tenha chegado a esse ponto, e aliás, não é só com engenheiro não, eu tenho amigos médicos também que, se ele não lutar muito para conseguir, quando ele é recém-formado, não lutar muito para conseguir, ele também não consegue um bom emprego. Ele é obrigado a ter 3, 4, 5 empregos às vezes, para ter uma renda familiar mais ou menos adequada e digna. Bom, eu acho que é mais ou menos esse o meu perfil até agora, quer dizer, para essa apresentação. Eu assisti essa escola aqui, meu pai foi um dos primeiros professores dessa escola. Era professor de desenho, ele era arquiteto. E então foi assim que eu fiquei conhecendo a escola, que não funcionava aqui nesse campus, mas funcionava num prédio cedido por alguns anos pela Sociedade Italiana Dante Alighieri, aqui da cidade. E esse prédio foi lá que eu fiz os meus primeiros anos de engenharia, toda a parte física, matemática, química. Então, os departamentos também eram lá, o departamento de matemática. Naquele tempo não tinha instituto, era só departamentos. Mas eles foram crescendo, adquirindo massa crítica e titularidade nos seus professores, foram fazendo carreira até a ponto de que com essa massa crítica eles conseguiram criar mais tarde os institutos. Hoje nós temos o Instituto de Matemática, o Instituto de Física e o Instituto de Química. São unidades separadas da USP de São Carlos e a Escola de Engenharia. Então, a escola foi a mãe, foi a geradora de tudo isso que nós temos aqui. Foi fundada no governo Lucas Nogueira Garcês, que era o governador de São Paulo, e seu diretor foi o professor Teodoreto Soto durante muitos anos. Nós não tínhamos sequer congregação, era o diretor e um conselho em São Paulo, uma comissão em São Paulo que cuidavam dos destinos nossos. E o professor Teodoreto Soto teve uma atuação muito importante nessa escola aqui, que foi a de trazer para cá, cuidadosamente, professores de alto gabarito. Então ele foi buscar, a maioria deles foi buscar no exterior. E a maioria da Itália. Universidade de Milão, Universidade de Bolonha, Universidade de Palermo e Universidade de Roma. Então assim nós formamos um departamento de matemática e uma parte do departamento de física. O departamento de química foi formado por professores da Escola Politécnica.
E depois, mais tarde, a física recebeu. Nós tínhamos na física, por exemplo, um ilustre professor que hoje deve estar aposentado, mas até pouco tempo atrás ele era consultor da NATO. O professor Edmond Antoine Brun, um francês, que havia trabalho, cuja especialidade era termodinâmica de foguetes balísticos. Então ele era especialista nessa área, mas era professor de física, quer dizer, ele dava aula de termodinâmica dos sólidos, de toda a parte de fenômenos de transporte ligados a isso. Então, e ele foi professor aqui. Nós tivemos alguns professores muito ilustres, né? Então, aquele foi um tempo muito gostoso. As turmas eram pequenas, a gente se conhecia, era uma família. A gente vivia na casa dos professores, eles convidavam, a gente ia, a gente tinha aqui as reuniões. Era muito importante esse convívio no início para formar as primeiras turmas, foi muito importante. Então, essa do professor Teodoreto Soto, de ser, vamos dizer, elitista no sentido de trazer para cá aquilo que era considerado de melhor qualidade lá fora, deu a essa escola um gabarito que foi imediatamente respeitado, primeiramente no país inteiro, mas depois extrapolou as nossas fronteiras, deu a essa escola um gabarito de respeitabilidade, de dizer, bom, lá em São Carlos a coisa é muito séria. Entrar em São Carlos significa realmente vai ter que trabalhar muito para poder sair depois. Porque o pessoal lá é muito exigente e dá um ensino de muito boa qualidade, de grande profundidade. Quer dizer, essas características no início moldaram essa escola de uma forma que eu gostaria que ela tivesse continuado assim. Ou seja, ela não continuou não porque não pôde, mas é porque as coisas foram mudando, os próprios alunos foram tentando amolecer o sistema através de reivindicações na congregação e coisas desse tipo. Então, as coisas foram mudando. Mas eu acho que o nível do ensino naquela época era melhor, eu continuo dizendo isso, tem colegas que discordam, era melhor do que o que é hoje. Hoje nós temos mais informações, mas o nível conceitual era maior na época. Eu, por enquanto, acho que dei um breve resumo da minha pessoa e de como eu surgi no meio dessa grande comunidade aqui. Ele sabia muito recentemente que o relativo do STF projetou os primeiros créditos, né? Do largo histórico, projetou, né? Créditos a serem enviados. Então, eu gostaria, se o senhor concordar, de falar da pessoa, do ser humano, Hélio Duarte, né? Da vida que eu agradeço também. Enfatizando, naturalmente, foi eles que foram tratados, né, para os primeiros direitos da educação. Com certeza. O arquiteto Hélio Duarte tinha um escritório em São Paulo, junto com um engenheiro chamado Ernesto Carvalho Mange, vivo ainda, inclusive esteve há pouco tempo aqui fazendo uma palestra, a convite do Departamento de Arquitetura, perdão. E os dois, então, eram sócios e já tinham feito várias obras, já tinham projetado várias obras importantes na área de educação e na área hospitalar também. Então, eles fizeram vários projetos para o Senai de São Paulo, Senai de Campinas. Fizeram um projeto para a cidade universitária de Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina. Enfim, eles têm uma obra bastante extensa até chegar ao ponto de haverem ganho a concorrência para o projeto da Escola de Engenharia em São Carlos. Então,
Aí surgiu esse projeto que depois foi sendo modificado ao longo do tempo, mas surgiu o E1, o bloco E1, e os outros blocos, todos, inclusive os laboratórios de mecânica, laboratórios de hidráulica, todos eles tinham um modelo arquitetônico bastante arrojado na época. Tanto que o E1 até hoje chama atenção do ponto de vista arquitetônico, pelo arrojo da sua estrutura, pela simplicidade das suas formas e também pela maneira fácil com que uma sala de aula poderia ser transformada imediatamente num laboratório ou numa pequena oficina, onde toda a tubulação passava pelo centro das colunas. Então, isso nunca chegou a ser feito, e o E1 acabou sendo ocupado pela administração, e embora durante algum tempo várias salas de aula funcionaram lá. Mas depois os outros blocos foram sendo construídos mais para baixo e avançando, e o campus foi se expandindo, e o E1 passou a ser realmente o bloco central, onde trabalha toda a administração do primeiro, segundo e terceiro escalão da escola. O arquiteto Hélio Duarte veio para cá, mudou-se, trouxe a família para cá, foi quando eu vim, justamente, foi aí que eu conheci São Carlos e aqui resolvi ficar para estudar, fazer o curso de engenharia e tal. Nesse meio tempo, ele foi chamado para ser o primeiro diretor do atual Fundusp em São Paulo. Então, ele foi o primeiro diretor do chamado Plano da Cidade Universitária, então, na época, hoje o Fundusp. E aí a atividade era em tempo integral lá também, então ele não podia. E aqui ele vinha só aos fins de semana para dar aula da sua disciplina, que era desenho, mas isso, inclusive, ele teve que abandonar. Então, mas eu fiquei aqui, aqui namorei, aqui noivei, aqui casei, aqui tive meus filhos, enfim, constituí a minha vida e a minha família aqui, nessa cidade, que sempre me acolheu muito bem. E sempre estive muito satisfeito aqui. Nunca pensei em voltar a São Paulo. Às vezes eu vou a São Paulo, vou assim, correndo e pensando na hora de voltar, porque realmente aquilo tornou-se uma coisa infernal. Principalmente sexta-feira à tarde. Então é difícil a gente viver em São Paulo, né? E aqui a gente vive muito bem, muito bem. É uma cidade boa, hoje já tem bastante recursos, inclusive na época que eu vim para cá ainda não tinha assim recursos médicos adequados, então qualquer coisa assim um pouco mais séria do que uma dor de barriga, por exemplo, o pessoal já corria para Ribeirão Preto para atendimento lá pela USP de Ribeirão lá, que é a parte de saúde, né? Mas hoje não, hoje nós temos um corpo médico bom, os nossos hospitais já foram também se aparelhando e se reaparelhando, então nós temos tomografias aqui na cidade, temos a ressonância nuclear magnética, quer dizer, então não deve nada a desejar a outros centros. Temos várias especialidades médicas, as escolas aqui também, a escolaridade sempre foi muito boa em São Carlos, sempre foi muito boa. Teve muita tradição e manteve. Quer dizer, as escolas públicas, as escolas particulares são tão boas que eu diria que estudar em São Carlos realmente é um privilégio. E temos duas universidades, temos a USP, com tudo isso que eu já falei no segmento anterior, e temos a Universidade Federal, que veio a partir de 1971, ela se instalou em São Carlos. E então, quer dizer, a cidade ficou muito boa. E desde então que meu pai mudou-se para São Paulo para assumir essa posição, eu realmente não tive mais assim contato direto, a não sei eventualmente, mas com eles, né? E com ele principalmente. Então, mas ele acompanhava aqui o meu curso e tal, não sei o quê, mas enfim, ficou. Quer dizer, eu constituí minha família aqui, independente deles lá em São Paulo, e tudo bem, e é assim que as coisas têm que ser realmente, né? Mas eu acho que ele deixou
deixou, vamos dizer, uma escola boa para os alunos dele lá na FAO, quando ele foi professor lá, e todos eles falam muito bem dele, gostavam muito dele, então, quer dizer, eu acho que era sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que merece esse respeito, né? Ele gostava, ele era um homem culto, então ele gostava muito de ler e gostava de escrever. E de vez em quando ele. E ele era poeta no sentido também, não só de escrever, né? Fazia poesias, que eu achava assim, vamos dizer, não eram altas poesias, né? Realmente. Era um hobby. Mas ele era poeta no sentido de filosofia de vida, no sentido de. Quer dizer, ele era um homem sonhador, ele gostava dessas coisas, de deixar a imaginação funcionar, né? Era um homem assim. Uhum. Bom, a bioengenharia nasceu no departamento de materiais, onde eu fiz a minha carreira docente, e foi criada em 1979 como uma das primeiras, se não talvez a primeira área interdisciplinar da USP inteirinha, porque ela congregava a Escola de Engenharia, o Instituto de Física, o Instituto de Química, daqui do campus nosso, e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E era um curso de pós-graduação, no nível de mestrado, até hoje está no nível de mestrado, embora já esteja tramitando na Pró-Reitoria de Pós-Graduação um projeto para a gente também ter o nível de doutorado, né? Mas já formou vários mestres e devido à sua natureza de uma área assim, interdisciplinar, a maioria das dissertações poderiam ser consideradas quase que uma tese de doutorado, porque elas têm originais inéditas, de assuntos inéditos, né? E alguns deles visando, inclusive, trazer uma grande contribuição no campo da medicina. Já formamos, assim, qualquer coisa da ordem de... Nós temos uma capacidade de formar da ordem de 20 mestres por ano. Quer dizer, não é muito grande, mas também não é muito pequena. E nós temos tido algum apoio, a reitoria nos dá algum apoio, a CAPES nos dá algum apoio, o CNPq também, a FAPESP também. Então, quer dizer, a gente consegue ter o que precisa para se realizar, não só em São Carlos, como também em Ribeirão Preto, alguma coisa, algum trabalho assim considerado um trabalho de ponta na área de bioengenharia, né? Então, já algumas teses são objeto de publicação internacional, com certeza. Estamos publicando agora esse ano, por exemplo, 3 trabalhos, três dissertações que são de nível internacional e vão ser publicadas na comunidade científica. Eu tenho... Trabalhavam comigo lá um professor, um engenheiro, que é o professor José Marcos, que está atualmente nos Estados Unidos, fazendo um pós-doutorado lá. Nós temos também um professor Orivaldo Lopes da Silva, que é livre-docente, e temos o professor Nelson Ferreira da Silva Júnior, que praticamente encarregou-se do atendimento a pacientes, que nós temos um serviço de atendimento a pacientes gratuito, pacientes ortopédicos gratuito, e
já houve época que a gente tinha assim, entre 15 a 17 pacientes por dia. Quer dizer, então os médicos não só da cidade, mas da região mandavam os seus pacientes para terem esse atendimento, porque perceberam o benefício que isso poderia trazer para eles. Perceberam que a aceleração do processo de cura era muito vantajoso. Então, como o ultrassom que nós usamos é de baixa intensidade, então ele realmente não causa nenhum efeito colateral, nem deixa sequelas. Então nós temos esse serviço do qual nós nos orgulhamos muito, porque nós fazemos praticamente cumprimos os três objetivos da Universidade de São Paulo. Ou seja, nós damos ensino, nós fazemos pesquisa e nós damos atendimento à comunidade. Não, nós temos ideias, temos projetos para serem desenvolvidos. Um deles, por exemplo, é na área da úlcera crônica da pele, né? Então, que é uma doença comum, principalmente nas pernas, né? E principalmente no sexo feminino, mas também pode dar em homem. Não é assim tão... não é tão raro assim aparecer em homem também. Mas, enfim, então, cuidar vamos dizer, da cicatrização em qualquer parte do corpo de pessoas diabéticas, porque elas têm uma dificuldade muito grande de cicatrizar, né? E também o doente ortopédico diabético é um caso muito sério, porque também ele tem uma dificuldade de consolidação. Então, nesses casos, nós temos também dado o atendimento e conseguido muito bons resultados, né? Pois não, pois não. Bom, eu só encerraria dizendo que eu continuo orgulhoso de ter pertencido e de ainda pertencer a esta grande instituição que é a Universidade de São Paulo, especialmente a Escola de Engenharia, minha querida, que muitas vezes eu fui atraído para levar a bioengenharia daqui, que foi criada, nascida e criada aqui, para levar para grandes centros onde a produção científica era grande e tinha pessoas com outras formações, mas que gostariam de trabalhar junto comigo. Enfim, eu ia ter dar um salto muito grande, né? Então, mas eu achei que isso seria uma traição aos princípios de formação da própria bioengenharia, que, afinal de contas, fui eu que criei aqui. Então, eu me senti responsável pelo destino dela e até hoje me sinto responsável e vejo que as pessoas que foram treinadas por mim, e quando eu me aposentei na certeza de que essas pessoas iam tocar a coisa para frente com grande habilidade, e assim o fizeram. Então, eu fico satisfeito de ver que a criação e a obra não foram deterioradas com o tempo, ao contrário. Elas evoluíram, avançaram, e essas pessoas vestiram a camisa e assumiram aquilo como deles, como delas. Então, eu estou satisfeito. E a hora que eu quiser, que eu for chamado lá para cima, eu tenho certeza que o assunto não vai se denegrir com o tempo, ao contrário, ele vai cada vez mais avançando. Ou indicaria enviar outros centros semelhantes com pessoal lá Evidentemente,
toda a parte de laboratório, a parte de aparelhamento, etc., que nós tínhamos na época em que eu fui tentado com essa oferta, era da FAPESP, portanto, eu poderia levar comigo se eu quisesse. Então, iria eu e quem quisesse ir comigo, né? Mas não necessariamente. Isso. E como eu era o coordenador do curso também, então eu descentralizaria, tiraria o quartel-general da pós-graduação, que era São Carlos, né, para onde eu ia, né? Quer dizer, então, realmente não era uma boa coisa sobre esse aspecto, deixar a pós-graduação aqui também em mãos ainda inexperientes na época, também era um risco muito grande, então eu não quis correr esse risco, né? Então eu resolvi ficar aqui, estou muito satisfeito com isso.